Olá, estudantes, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai trabalhar uns conceitos sobre o pensamento marxista e a gente está aqui nesse módulo de Sociologia e Filosofia e estamos aí tratando ainda dos principais pensadores da Sociologia na trinca clássica, que é o Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. Hoje a gente vai falar sobre o Karl Marx e sobre esse pensamento que ele vai constituir, tendo como base aí essa constituição social do período industrial. Tem muita gente que tem medo do Karl Marx, né? É aquela coisa meio que lobo mau. Quem tem medo do Karl Marx, enfim. Na verdade, a gente não tem que ter medo do Karl Marx, porque ele foi um dos pensadores que contribuiu para a constituição da sociologia enquanto campo científico. Mas note uma coisa, primeiro de tudo, ele não era sociólogo, ele não era historiador, Karl Marx era economista. E é o pensamento econômico dele que vai contribuir para o pensamento social. E muitos pensadores da sociologia eles vão utilizar o Karl Marx como base para as suas reflexões e suas análises da sociedade. Então vamos lá. O pensamento Karl Marx ele tem como base o mundo industrial do século XIX. E que mundo industrial é esse? É o mundo desse advento da revolução industrial, onde as máquinas a vapor elas vão começar a ser utilizadas, onde o mundo vai começar a ter os espaços diminuídos. Por quê? Pela construção, por exemplo, de estradas de ferro, de locomotivas movimentadas a vapor ou especificamente a carvão, que era uma outra fonte de energia. É um momento onde as fontes de energia, os meios de comunicação, o período de constituição de produtos, de bens manufaturados, eles começam a ter um boom absurdo. E isso acompanha também as relações de trabalho, porque a Revolução Industrial ela vai demandar mão de obra. E note, para que esses caras conseguissem atingir um nível alto de desenvolvimento, eles precisariam mesclar investimento com a mão de obra barata. E é nesse contexto, é nesse momento em que o Karl Marx ele vai se debruçar sobre a sociedade. Ele é um pensador que, diferente dos pensadores anteriores, ele não analisa a sociedade do seu escritório. Ele analisa a sociedade dentro da sociedade. Ele vai até o chão da fábrica, ele observa o trabalhador, ele vê esse pessoal trabalhando, utilizando-se dessa sua mão de obra para sobreviver, e é a partir daí que ele começa a tecer suas análises sobre a sociedade do período industrial. O pensamento dele, como eu acabei de enfatizar, é um pensamento que analisa e disseca a sociedade do século XIX, essa sociedade industrial, que ainda tem seus reflexos, inclusive, nos dias atuais. Então vamos lá. O que é que movimenta esse boom do período industrial? São dois pensamentos que são fundamentais para você compreender as mentalidades do século XIX: liberalismo e capitalismo. O liberalismo ele já é esse pensamento filosófico que você já estudou aqui, esse pensamento que busca o individual, ele busca o desenvolvimento racional em detrimento da fé, das coletividades, das religiões. É um pensamento, inclusive, que diz que o homem ele tem acesso a privilégios de acordo com as suas rendas, de acordo com o seu desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico que permite que ele tenha acesso a esses ideais e atinja esse ideal ilustrado. Aliado a isso, e de acordo com o processo de revolução industrial, nós vamos ter a ascensão do capitalismo e do negócio, que para Marx é algo fundamental, que é o capital. É a acumulação desse capital que vai ser fundamental para o desenvolvimento do processo industrial. E o que é esse capital? Segundo Marx, o capital ele é construído, ele se alimenta da acumulação de renda. Essa acumulação de renda, de acordo com Marx, ela é fruto de uma série de coisas relacionadas à história da humanidade. E aquele que detém o capital para si, segundo Karl Marx, ele não faz por uma coisa natural, ele não é rico porque a natureza o quis. Ele está ali naquele momento porque ele se utilizou de artifícios para conseguir esse tipo de coisa. Em grande parte fruto de expropriação da mão de obra alheia. E essa expropriação que é fruto aí do seu capital, que inclusive Marx ele vai apontar, por exemplo, roubos, grandes assaltos,
as grandes navegações e o roubo que aconteceu às colônias, por exemplo, por parte das metrópoles, como também fruto dessa constituição desse capital. Então, o que é o capital para Marx? Ele é sim essa medida de exploração que divide pessoas que detêm os meios de produção e pessoas que detêm puramente da sua mão de obra para sobreviver. E aí note o seguinte, existe um conceito que é fundamental nesse pensamento de Marx dentro desse processo, que são os meios de produção. Quem detém os meios de produção detém também o capital. Porque esses meios de produção, eles são necessários e vitais para produzir alguma coisa. E aí vai lá o cidadão que não tem o meio de produção, ele não detém o meio de produção, ele só detém da sua mão de obra para sobreviver. Então ele vai vender essa mão de obra, vai vender o tempo de trabalho dele com essa sua mão de obra para esse cara que detém os meios de produção. E vai receber uma quantia ínfima de acordo com a sua produção. A esse tipo de coisa a gente chama de mais-valia. E o que é essa mais-valia? É a diferença entre aquilo que o trabalhador produz em comparação com aquilo que ele recebe em formato de salário. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. O proletário, o operário, ele produz para o patrão uma riqueza muito superior àquilo que ele recebe de salário como paga para esse tipo de coisa. Então, essa diferença absurda, que alguns chamaram de lucro, digamos assim, vai ser chamada de mais-valia, que é aquilo que o patrão lucra em cima da mão de obra do seu funcionário e em troca lhe dá um salário. Esse salário não é qualquer salário, é um salário necessário para que essa mão de obra se reproduza. E essa mão de obra se reproduzir é em aspecto prático mesmo, tipo, o pai e a mãe, o cara trabalhar o dia todo e receber o suficiente para comprar a comida para que ele possa se nutrir e nutrir a sua família. À noite chegar lá com a patroa e fazer menino, para que essa patroa ela engravide e vai dê a luz a uma série de outros operáriozinhos que quando crescer vão trabalhar, vão servir de mão de obra para esse patrão, que vai pagar para eles um salário básico, para eles irem para casa, se alimentarem, fazerem menino, para ter mais operários. E é um ciclo vicioso. Então, a reprodução da mão de obra garante que o patrão sempre tenha operários para trabalhar para si. E a sua fábrica ela vai continuar funcionando de acordo com essa mão de obra. Marx ele também dá uma contribuição que é uma contribuição fundamental do ponto de vista de você entender essa sociedade, quando ele cria a ideia de materialismo histórico. Para Marx só existe história porque o homem, a humanidade, muda a natureza que está ao seu redor. O trabalho para Marx, algumas pessoas dizem, Marx ele quer abolir o trabalho, quer que todo mundo seja igual e tal. Não é bem assim. Na verdade, para Marx, o trabalho ele tem uma função fundamental, que é a função de modificação da natureza, construção de coisas que beneficiem essa humanidade e contribuam para o seu conforto, e nisso a sociedade ela cresce, ela evolui, ela chega em outros patamares. Então o trabalho tem uma função primordial, que é essa função da transformação dessa natureza ao redor. Quando ele trabalha a ideia de materialismo histórico, ele está dizendo o seguinte: só existe história por causa do trabalho, só existe trabalho porque o ser humano ele modifica a natureza ao seu redor. E é nisso que mora a concepção de história. E é dentro desse processo de materialismo histórico que nós vamos ter aí aquilo que move a sociedade. Segundo Marx, o que vai mover a sociedade vai ser a luta de classes. E o que vai ser essa luta de classes? Não vai ser essa briga eterna entre Capitão América e Homem de Ferro, não é bem isso. É uma luta de classes em que duas classes básicas, duas classes que vão ser aí tidas como as fundamentais nesse jogo, elas vão se relacionar, que é a burguesia e o proletariado. Aí eu vou dizer para você o seguinte, preste atenção em como o pensamento de Marx ele é completo. Marx ele é o cara que vai teorizar a questão da dialética. Então como é que essas duas classes vão se relacionar? De uma forma dialética. Só existe burguesia porque existe proletariado. E só existe proletariado porque existe burguesia. Essa se alimenta dessa e essa só está aqui nesse patamar porque essa a explora.
Então essa relação dialética, não entenda a dialética como uma relação igual. Ela não é uma relação igual. É uma relação diferente. É uma relação de pessoas que mandam e pessoas que obedecem. Então essa relação aqui ela é estabelecida no seguinte aspecto. Os de cima sempre lutarão para manter os seus direitos. E os de baixo sempre lutarão para melhorar as suas condições. Segundo Marx, essa luta de classes ela é uma coisa que vem ao longo da história. Por exemplo, no momento anterior, nós tínhamos também uma luta de classes, só que era a luta de classes entre nobreza e burguesia. Só que em determinado momento essa burguesia ela subiu ao poder através do que? Da revolução. Para Marx, a Revolução Francesa é essa revolução em que a burguesia ela sobe de patamar e tira a nobreza do patamar em que ela estava. Segundo Marx, essa relação que foi estabelecida entre burguesia e proletariado, ela tem essa relação como base. E o proletariado, ele também vai passar, segundo Marx, por um processo de tomada de consciência e, segundo Marx, que seria, na verdade, uma tendência para que o proletariado seguisse, era de que o proletariado tomaria consciência de sua classe e, através de uma revolução, tomaria o patamar da burguesia. Então, qual é a palavra-chave da luta de classes? Para que uma classe se sobreponha a outra, revolução. E é nisso que Marx acredita. Essa concepção da relação entre classes é uma concepção que de fato foi uma concepção extremamente direta, uma concepção extremamente baseada nessa sociedade do século XIX. Marx ele foi direto ao ponto, porque de fato era isso que acontecia. E Marx, acima de tudo, além de ser um pensador da sociologia, ele também era um militante do Partido Comunista. Então ele acreditava na revolução, na tomada de consciência e na revolução como um mecanismo para que o proletariado ele conseguisse se libertar do jugo da burguesia e da exploração a qual ela estava inserida. Nesse contexto, vale ressaltar o seguinte: nós temos um filme fantástico que é o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Em Tempos Modernos, você tem uma cena clássica que é a cena da fábrica, em que você tem uma linha de montagem e aí você tá lá os vários operários e tá lá o Charlie Chaplin apertando sua parte, seu instrumento lá, as engrenagens. Isso é algo clássico do pensamento marxista, que é o pensamento que diz o seguinte: para o capitalismo é interessante, é necessário que haja a alienação. Que alienação é essa? É você inclusive fazer com que o cara que produz, ele sequer tenha noção daquilo que aquele produto vai virar no final das contas. Ou seja, o Charlie Chaplin está apertando engrenagens. Mas o que é que aquela coisa vai virar lá na frente? Ninguém sabe. E não é interesse do patrão que o proletário saiba o que aquilo vai virar lá na frente. Ele só tem que saber aquilo que ele está fazendo. A segunda questão: aquele cara que produz aquilo, que ela está ali apertando aquela peça, ele nunca terá acesso ao produto final, ele nunca conseguirá comprar. Por exemplo, um cara que trabalha numa fábrica de Ford T, que era o carro da época, ele nunca teria um Ford T. No máximo ele teria uma capsulana da roda do Ford T. Ele não teria o Ford T. Por quê? Aquilo não era destinado a ele, era destinado para outra pessoa. E aí é onde está a questão. A pessoa que vai comprar não tem noção de quem trabalhou naquilo ali, da força que foi empregada, do conhecimento que aquela pessoa tinha para fazer aquilo ali. Aquele produto é apenas aquele produto. Ou seja, ele está dissociado do trabalho que o fez. Esse processo de dissociação é que se chama de alienação. É quando você tira o valor desse produto, você tira aquilo que foi empregado nesse produto e ele vira uma coisa separada, dissociada, totalmente desconectada, e a pessoa vai comprar e não tem nem noção da exploração que aconteceu, do fato de aquela pessoa que tem trabalhado para construir aquele carro sequer ter condição de comprar um carro para si. E aí lá no Tempos Modernos você vai ter essa dimensão. E outra coisa, o patrão ele vai ser dono do tempo todo, de todo o tempo que esse operário tem. Por exemplo, tem uma cena que o Charlie Chaplin chega na hora do descanso, ele vai para o banheiro lá fumar seu cigarrinho. No que ele está fumando cigarrinho, a tela abre lá atrás e aparece o patrão dele. E dá uma bronca nele: vá trabalhar, você está aí vagabundando, vá trabalhar. Por que isso acontece? Porque se estabelece... Pode citar
também a parte do almoço, que o pessoal leva o equipamento para ele almoçar enquanto está apertando o parafuso. Beleza. E aí você nota o seguinte, o patrão vai lá e briga com ele, volta para trabalhar, você está vagabundando e tal. O patrão, ele é dono desse tempo, porque se constrói uma nova noção de tempo no período industrial, que é a noção do tempo do bater ponto. Você bate o ponto, vai trabalhar. Inclusive tem uma cena que o Chaplin, apesar de estar doido, que ele dá uma pirada, quer apertar tudo que é parafuso que ele vê pela frente, ele, apesar de doido, quando ele entra da fábrica, ele vai lá, bate o ponto, porque ele tem que bater o ponto quando ele está na fábrica. Então o patrão, ele é dono do tempo do seu empregado. Inclusive quando aparece uma cena em que eles criam um mecanismo de alimentação de almoço, aquilo ali é feito para reduzir o tempo de alimentação desse trabalhador para que ele volte a trabalhar, para que ele não perca tempo. Então, é uma ilustração daquele processo, na verdade é uma denúncia que o Chaplin faz a esse processo industrial que faz com que o indivíduo ele perca completamente a sua autonomia e é entregue para o seu patrão porque ele está pagando, ele está comprando a sua mão de obra. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham notado aí como é que se constitui aí o pensamento marxista. Nas aulas você vai ter acesso nessa unidade a algumas atividades, faça essas atividades, leia a apostila e qualquer dúvida você pode entrar no chat e perguntar ao professor lá que ele vai estar disponível para responder aos seus questionamentos. Valeu, um abraço e bons estudos!